Meus queridos irmãos, caiu a live, né? Caiu aqui a live. Deixa eu baixar aqui um pouco. Pronto. Caiu a live aqui. E nós já fomos ali no portão. Mas estamos de volta. Estamos de volta para estarmos aqui conversando, né? Todos os irmãos, os amigos aí de todo o Brasil, nós estamos aqui para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor e conversarmos um pouco. Se os irmãos estiverem aí, quiser comentar aí alguma coisa, nós vamos estar aqui conversando, não é, com você, tá bom? Vamos estar respondendo. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer ao pastor Jotaneiro, estamos aqui, tá ok? Estou ouvindo Miriam Pereira aqui, ó, escuta. Como é que está o som de fundo? Falem para mim. Olha que lindo. Eu sou fã da Miriam Pereira, a mulher de Deus. Quem já falou em mistério hoje de noite? Eu já falei tanto. Escuta o áudio, viu? Aí, crente. Vamos dar glória. É o vivo. Quem aqui veio confiando que vai tomar posse da vitória? Meu querido irmão Moisés, irmã Edna, saudade de vocês, viu? Escuta, Miriam Pereira, daqui a pouco nós vamos falar um pouco, tá bom? Saudade de vocês. Vocês precisam vir aqui na Baronesa, rapaz. Pedir licença ao pastor. Pedir licença ao pastor aí e vir um dia aqui, deixa voltar o normal. Tá muito alto o fundo aqui, eu não sei bem como é que tá. E vim aqui fazer uma visita nossa, né? Temos uma amizade muito grande aí, o Moisés, a Edna, uma pessoa que faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa história aqui em Taubaté. Meu querido Gabriel dos Santos também, Deus abençoe a sua vida, né? A irmã Cristina já está de volta aqui, né? O meu querido irmão Moisés, a Edna, temos uma história muito grande, né? Acompanhamos aí a vida desses irmãos, orando a Deus quando eles não podiam ter filhos, né? É um testemunho muito forte esse casal, e aí Deus fez promessa de lhe dar um fruto e deu uma criança muito bonita, né? Nós oramos, né? E Deus honrou a fé desse casal e lhe deu aí um filho muito bonito, igual o casal, não poderia ser diferente, né? Meu querido Joás Meira também entrou aí. Joás Meira faz parte da nossa história. Pamela, minha querida Pamela, Deus abençoe sua vida. A Pamela é nossa aqui, é uma bênção aqui na família Baronesa, no nosso ministério. Deus abençoe, meu querido. O Gabriel dos Santos está mandando aí, desejando que Deus abençoe a todos. Deus está abençoando, meu amado, tá bom? Meu amigo Joás Meira faz parte da minha história. Eu me alegro ao falar com o Joás Meira, né? Aqui eu acho que Pindamonhangaba conhece o Joás Meira, o Taubaté conhece o Joás Meira. É um cantor abençoado que faz parte da minha história. Eu vou contar um pouco do meu testemunho aqui, já que o Joás Meira ele está aí, né, sintonizado na live, né? Meu querido Joás, nós estamos falando aqui da saudade que nós temos dos irmãos. Eu estou no gabinete pastoral da congregação que nós estamos como pastor, aqui na família Baronesa, né? E falando do amor, do carinho que nós sentimos da parte de Deus pela família Baronesa, né? Eu não sei se o fundo musical está muito alto, irmãos. É Miriam Pereira, Joás, que está cantando aqui, né? Mas, enfim, Joás Meira faz parte da minha história, irmãos. Quando eu cheguei em Pindamonhangaba, vindo ali de Pernambuco, da capital do Brasil, e Joás também é lá de Pernambuco, é de Camaragibe, não é, Joás? Se me falha a memória, estive na casa do pai dele, conheci ali
os familiares, né, a mãe dele, acho que Jesus guardou a mãe, ou foi o pai, não recordo bem, que a idade vai chegando, é por esses dias agora, mas eu tive o alto privilégio de estar em um círculo de oração, onde os pais deles cooperavam ali na época, e foi uma bênção, não é? E quando nós chegamos em Pindamonhangaba, é bom porque o Joás ele pode testificar, não é? Testificar. O Walter Santos também, Pai do Senhor, querido Walter Santos, Deus abençoe. E o Joasmeir, ele pode testificar. E tem muitos aí também que está assistindo e que vai assistir, que é da minha cidade, Pernambuco, que é de Abreu e Lima, que é de Itapsuma. Pai do Senhor, minha querida Pamela, olha, eu sei que saudade não mata, viu? Agora eu sei que saudade não mata. Porque se saudade matasse, eu já era cidadão do céu. Eu já tinha morrido de saudade de vocês, viu? Tá bom? Vocês moram no meu coração, ok? E quando nós chegamos em Pindamonhangaba, isso acho que foi em 94, nós viemos de Itapsuma, litoral pernambucano, pertinho da ilha de Itamaracá, onde nós residíamos ali. E aí fomos para, entre Itamaracá, Itapsuma, Abreu e Lima. E na realidade, na época nós morávamos em Abreu e Lima, não é? Morávamos em Abreu e Lima, nós nascemos em Abreu e Lima, fomos para Itapsuma, e aí depois de um certo período voltamos para Abreu e Lima, por causa até de comércios, né? Na época nós negociávamos com gado, né? Bode, porco, boi, enfim, todas essas coisas. Jailson Lira, meu primo, e ali aceitamos Jesus, irmãos, aceitamos Jesus em Abreu e Lima, sabe, em um trabalho na congregação de Fosfato 2, né? Hoje é Fosfato 3, mas em Fosfato 2, os pernambucanos, abreu-limenses ali da região que assistirem vai saber o que é que eu estou falando, não é? E ali eu aceitei Jesus em Fosfato 2, depois eu chego no Joás, viu? Só para você entender a história. Eu nunca contei meu testemunho completo, irmãos, em lugar nenhum, porque acho que é Marcos 4, alguma coisa, diz assim: o que semeia a palavra. Eu não gosto de estar falando de testemunhos, né? De vez em quando nós damos algumas pinceladas até para dar ali um incentivo na mensagem que nós estamos falando, para saber que Deus é grande, poderoso e fiel, e foi na nossa vida. Mas o meu testemunho eu nunca contei, essa é a primeira vez, não é? De repente nós estejamos cantando em outra ocasião ao vivo num culto, não é? Mas aceitamos Jesus ali em Fosfato 2, em uma congregação, ou seja, um ponto de pregação de Fosfato 2, que hoje constituiu-se na congregação Fosfato 3. Para os irmãos entenderem, Fosfato é um bairro da cidade de Abreu e Lima, onde eu nasci lá. Meu pai é um dos fundadores desse bairro Fosfato, ainda está lá, José Lira, conhecido como Dedé do Boi, né? Dedé do Bode, porque negociava com boi, bode, porco, essas coisas todas. Ainda hoje ele negocia. No entanto, meu pai é um dos fundadores. Eu lembro quando criancinha, poucas casas tinha, era sítio. Meu pai tinha um terreno muito grande, foi vendendo, doando também as pessoas que chegavam, enfim. E ali eu aceitei Jesus, não é? Em 93, no dia 14 de setembro de 93, em uma terça-feira, num ponto de pregação que depois passou a ser, esteve cantando, Joás está dizendo, onde estiver cantando e pregando foi bênção. Aonde ele esteve cantando e pregando e foi bênção. Isso é uma bênção onde você está, pai. Se até com a boca fechada é bênção. E ali nós aceitamos Jesus, irmãos, e Deus trabalhou profundamente na minha vida, terrivelmente na minha vida. Muitos não conhecem meu testemunho, principalmente aqui em Taubaté, em Pindamonhangaba. Eu contei, né, em parcelado alguns pontos, mas aqui
praticamente ninguém conhece. Primo Bruno Lira, meu querido, satisfação ter você aí conosco nessa live, tá bom? Um abraço carinhoso do seu primo Bruno Lira. Eu acredito que não dá para ver que é pequenininho, mas é o dono da Vicenza Veículo, tá bom? Vicenza Veículo é do meu primo Bruno Lira, aquela ali em frente ao Atacadão, não vou saber o nome da avenida, não é? Mas é meu primo Bruno Lira. Se você quiser comprar um carro, trocar de carro, vá lá e fale com Bruno Lira na Vicenza Veículo, que eu assino embaixo, viu? Eu assino embaixo. É uma bênção. Se for bênção, ele vai passar para você. Se não for bênção, ele vai dizer, olha, não pegue, porque ele é muito sincero, homem de Deus e temente a Deus, tá bom? Josmeira, Deus abençoe. E aí Deus trabalhou muito na minha vida ali em Abreu e Lima, porque nós éramos professor de artes marciais, né? Eu praticamente vivia disso, né? Já cheguei a viver disso, de artes marciais. Eu tinha uma academia de Kung Fu e de boxe tailandês, né? Eu ensinava Kung Fu e boxe tailandês, alguns estilos de Kung Fu. Eu era, né, tomara a Deus que nem um praticante de artes marciais esteja assistindo, enfim, mas, né, porque eu não vou falar de detalhes da arte marciais, não é o meu objetivo. Eu sei da experiência que eu vivi, né, com Deus, com o diabo e com artes marciais, mas, no entanto, né, aos que conhecem, né, eu era Sipak, né, em Kung Fu, Sipak, um grau antes de Sifu, é os termos técnicos orientais, traduzido para o português, né, que é mestre de mestre. O Sifu é mestre de mestre, é quando ele consegue preparar um mestre, né? Então, quando você, como se fosse num karatê, vamos dizer assim, é um pouco mais do que no karatê, né? No karatê tem faixa preta, depois de faixa preta você passa a ser um dan, primeiro dan, segundo dan. Primeiro dan é 2 vezes faixa preta. Você é faixa preta, depois você é o primeiro dan. Primeiro dan é 2 vezes faixa preta. Segundo dan é 3 vezes faixa preta. Só que eu não recordo tecnicamente, para que você seja primeiro dan no karatê, você não precisa ter feito um faixa preta. Parece que você não precisa ter feito faixa preta. É você só seguir as graduações, né? As graduações necessárias, e aí você chega no primeiro dan, mesmo sem você ensinar. No Kung Fu é diferente. No Kung Fu você é obrigado a formar um mestre. Quando você chega a mestre, né? Mestre. Então você é Sipak, você é mestre, né? E você já está formando alguém. Quando você forma um mestre, aí você passa a ser Sifu. Quando você está formando, você é Sipak, não é? Pelo menos na minha época era assim. As coisas mudam, pode ser que tenha mudado, né? Eu era Sipak porque eu deixei alguns alunos muito preparados, né? Muito preparados. A maioria parou, mas muito bem preparados, né? E outros aceitaram Jesus, enfim. E aí, nessas condições, Deus me salvou, né? Deus me salvou. E aí foi terrível. Eu fiz capoeira. Até hoje eu estava conversando com 2 pastores, amigo nosso, que parece também passou por capoeira, ou faz, e eu fiz capoeira, né? Tive graduações na capoeira, eu fiz judô, eu fiz karatê-do, eu fiz alguns estilos de karatê, eu fiz taekwondo, né? Para que você seja mestre em Kung Fu, é necessário você passar por algumas graduações, não tecnicamente falando, mas da forma que eu aprendi, né? Da forma que eu aprendi. Tinha um mestre de artes marciais, né, em Itamaracá, até muitos ainda conhecem, que às vezes eu estou lá e perguntam, cadê o João de Itamaracá? Né? Ele que começou, que terminou, concluiu, né, como as minhas graduações. E aí foi aí que eu saí, né? Foi aí que eu saí. E infelizmente ele era bruxo, né?
Ele era bruxo, ele fazia bruxaria. E eu entrei também, através de artes marciais, em bruxaria. Aí que eu fiz bruxaria, magia negra, ilusionismo, tudo através da artes marciais, do Kung Fu. E tinha um dos estilos que nós tínhamos, que eu desenvolvi, que era a arte de matar à distância. Graças a Deus eu nunca pratiquei, mas aprendi, né? Aprendi muitas coisas, enfim, mas não é o caso. Aí Jesus me libertou, né? Jesus me libertou. E aí eu fui liberto completamente, instantaneamente. Só que eu passei 6 meses tentando me libertar e não conseguia. Eu fui para a igreja, participei de muitas igrejas e não consegui me libertar, né? Não consegui. Aí o que é que acontece? Foi quando eu fui, inclusive, na Assembleia de Deus, né? Eu tive na Assembleia de Deus, Ministério de Abreu e Lima, templo sede, no Jubileu de Ouro, do Círculo de Oração. Ainda estava em construção a sede nova de mármore de vidro, estava em construção ainda, né? Mas aí resolveram fazer o Jubileu de Ouro lá, né? Mesmo ainda sem acabamento, e eu fui lá. Eu fui lá e fui para aceitar Jesus e não consegui aceitar. Algumas coisas que aconteciam e não consegui aceitar Jesus nesse dia. E fiquei triste, abatido, angustiado, e o diabo tentava me matar em sonho, fisicamente, e também levantando inimigos contra mim, quer dizer, não inimigos, mas instrumentos deles, né? Para tentar vir e termos brigas físicas mesmos. E aí eu não queria machucar ninguém, pelo fato de que eu já entendia que era o diabo, porque ele se dizia lutador de artes marciais, que veio para me ajudar, né? Deus permitiu que eu viesse ao mundo para lhe ajudar, e dizia-se que era um lutador de artes marciais que morreu e veio para me ajudar. Só que quando eu aceitei, eu disse que ia aceitar Jesus, que não queria mais aquilo, ele se levantou contra mim e disse que eu não podia, porque eu era dele, né? É muito comprido meu testemunho, eu estou só pincelando, mas mais ou menos assim, né? E aí, quando eu comecei a conhecer a verdade, fazer algumas perguntas a ele, surgiu um desejo no meu coração. E Abreu e Lima, Itapsuma, Itamaracá, Igaraçu é uma cidade muito evangelizada. É muito evangelizada lá até hoje. Quem evangeliza em Abreu e Lima, no Ministério de Abreu e Lima? 100% dos membros. 100% dos membros saem em evangelismo. Saiu o grupo das crianças, grupo dos adolescentes, grupo das irmãs do Círculo de Oração e o grupo da Craciadal. 100% dos membros evangelizam em Abreu e Lima, tomam as ruas de Abreu e Lima, de Igaraçu, de Paulista, tudo, tomavam tudo. No domingo à tarde, de 2 horas, 14 horas em diante, era uma festa nos bairros de Abreu e Lima. Quem é da minha época sabe, Recife também. Então 100%, mas nunca ninguém me evangelizou, nunca ninguém chegou para mim e disse: Jesus te ama. O diabo tirava, mas eu fazia medo. Eu andava com roupa marcial, eu andava com os cordões. Quem é de Itapsuma e assistia esse testemunho e é da minha época sabe, né? Meu querido, a Laudiceia Lima, lá de Jacareí, pastor Ebenezer, meu amigo, companheiro, né? Que Deus abençoe sua vida, lá do 22 de abril, Jacareí, também está ao vivo, né? Deus abençoe. E aí eu vivia artes marciais. Esse homem tem um testemunho muito grande, viu? Pastor Ebenezer, conheço a vida dele lá de trás, homem de Deus, né? O Valdeci Araújo também está aí, né? Deus abençoe a sua vida. Então, queridos, ali eu vivia artes marciais, eu vivia com kimono, eu tinha umas graduações, parecia um chocalho de boi solto no pasto. Onde eu andava era blim, 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 né? Eu era bem forte, cara bem farruscado assim, né? Com peso do pecado, e o povo tinha medo de mim. E poucos me entregavam um folheto, mas eu nunca ouvi Jesus te ama, nunca ouvi. E o diabo que andava comigo, um dos demônios que andava comigo, dizia que era lutador de artes marciais, que veio para me ajudar, dizia que nós éramos a mesma coisa. Minha querida Vera, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Dizíamos
que éramos a mesma coisa, a igreja e nós éramos a mesma coisa, só que com, como é que ele dizia? Qual era um termo que ele dizia? Com missões diferentes, e cada um tinha a sua missão. A minha missão era essa. Enfim, eu só sei que nessas condições, cada vez eu volto um pouco para você entender, nessas condições eu quis aceitar Jesus. E ele disse: você não pode, você é meu. E aí começou a briga, irmão, ele tentando me matar, né? Eu parava em um local, alguém vinha e começava a me desafiar sem ter nada a ver, aí eu ia embora, eu corria, tal, enfim, né? E nos sonhos, eu sonhava que eu estava brigando nos sonhos, só que era sonho, eu sabia que era sonho, eu sabia que estava sonhando, e eu sabia que a qualquer momento eu podia morrer no sonho, e eu sabia que se eu morresse no sonho, eu morreria na vida real. E eu até ouvi a voz dos médicos dizendo: como é que pode um jovem atleta e morrer de parada cardíaca? No mundo físico ia dar parada cardíaca, o coração parou, mas no mundo espiritual era uma briga com Satanás, né? Uma briga. E eu sabia disso, e eu estava num sonho, brigando, dando porrada, né? As mãos todas machucadas, todo ferido, cheio de areia, a roupa rasgada, sangue descendo pela boca, os dedos todo cortado, né? Quebrado, dedo quebrado, isso no sonho, né? Todo sequelado e cansado, sem conseguir ter reação nenhuma, no sonho. E ali, quando eu via que não tinha jeito mais, que eu ia morrer, que eu não vencia os meus inimigos, só que no sonho eu tinha uma capacidade física, técnica, marcial bem maior do que na vida real, mas eram muitos homens, enfim. E aí, quando eu vi que eu não tinha mais jeito, eu estava para morrer, de cansado e dolorido, sem conseguir mover mais as mãos e os pés. No sonho, eu levava o último golpe e caía para morrer e não conseguia mais reagir. Quando eu não conseguia reagir, eu dizia: agora eu morri. Quando eu dizia agora eu morri, aparecia um homem. Eu sabia que era um homem alto, loiro, com as vestes brancas, só que ele não falava nada, ele não dizia nada, não gesticulava nada. Meu amigo J. Júnior, grande radialista do Nordeste brasileiro, da região metropolitana de Recife, um abraço no seu coração, J. Júnior, grande radiocomunicador do litoral pernambucano, da capital e região metropolitana. Sempre tenho acompanhado meu amigo J. Júnior, grande profissional, companheiro, né? Meu amigo Carlos Alves, que é de Itapsuma, meu querido, satisfação, Deus abençoe, um abraço no seu coração, né? Também faz parte da nossa história, né? A minha irmã Francisca, que mora em Itapsuma, na rua Caminho do Amor, ao lado do templo sede de Abreu e Lima, de Itapsuma, foi cuidadora do Carlos Alves, que está aí sintonizado agora conosco nessa live. Acredito que seja ele, não é? Acredito que seja ele. Então, a minha irmã, eu era muito pequeno, a minha irmã ia para a casa dele, ali pertinho da padaria Josina, cuidar dele, e eu ia junto também. E hoje é um grande homem de Deus, uma bênção. Irmã Gil, missionária Gil, lá de Sorocaba, Deus abençoe, minha querida. Eu queria que depois você ouvisse essa live toda. Estou contando o meu testemunho de vida aqui, com saudade da igreja. Estou no gabinete pastoral, onde você vai vir adorar o Senhor e ministrar a palavra do Senhor, mas com saudade dos irmãos. Eu vim aqui para o gabinete, estou conversando com todos vocês e contando um pouco do meu testemunho. Enfim, né? Nessa hora que eu caía e eu não conseguia mais ter reação, esse homem aparecia. Ele não falava nada, não fazia nada, ele aparecia como que em cima de mim, me protegendo, à medida que os homens, que eram meu adversário, ia enxergando esse homem, saía correndo, corria todo mundo, ficava eu e ele. Não dizia nada, como falei. E eu ali sem conseguir nem respirar. Deus é testemunha desse testemunho que eu estou lhe falando, né? E aí, o que é que acontece? Ali eu acordava,
cansado, sem conseguir nem respirar. Ali eu acordava no meu quarto, em Itapsuma. Meu quarto, tem os sobrinhos que estão aí, minhas irmãs que provavelmente assistirão essa live, sabe, meu quarto era cheio de quadros, né? Cheio de arma marcial. E nem minhas irmãs sabem desse testemunho, né? Cheio de arma marcial, né? Cheio de quadros, um espelho muito grande, né? Muito grande, todo desenhado e decorado com artes marciais. Eu tinha espada, eu tinha os muchachos, eu tinha umas coisas, tanto que ninguém conseguia dormir dentro do meu quarto, ninguém. Vela acesa, eu tinha um santuário dentro do meu quarto. Só um sobrinho meu conseguia dormir tranquilamente na minha cama dentro do meu quarto, que é o pastor Wagner Barros, que é pastor em São José dos Campos hoje. Ninguém, Júnior, Ana Cláudia, Verônica, Tamires, Tati, que são minhas sobrinhas e sobrinhos, né? Ninguém conseguia dormir, só ele, o mistério de Deus. Até hoje ele segue meus passos, né? Eu fiz o casamento dele, eu sou pregador, ele é pregador, eu sou pastor, ele é pastor, enfim, né? Só ele conseguia dormir. Aí, assim eu acordava, irmão. Eu acordava e sentava na minha cama. Eu era solteiro, era na casa dos meus pais, né, da minha mãe. E aí eu sempre tive cama de casal, mesmo solteiro, cama de casal, né? E aí quando eu sentei na cama assim, eu olhava no espelho e eu me via ali já, né, literal, como eu estava no sonho. Quando eu acordava com a camisa toda rasgada, cheio de areia, né? Não era o objetivo contar meu testemunho, mas Deus me levou para esse lado, né? Um abraço a todos vocês aí que estão entrando. E aí cheio de areia, roupa rasgada, sabe, sangue, olho roxo, dolorido e cansado. Assim eu acordava e me via no espelho. E eu me via no espelho ali, cansado, ia voltando o fôlego normal, ia voltando o fôlego normal, ia voltando. Eu sentava assim, olhava bem cansado e debilitado. O sangue na camisa assim, ó, vinha pelo pescoço e na boca assim, sangue. Esse sangue subindo, parecia coisa de filme. Na minha visão, no espelho, isso chama-se no ocultismo ilusão de ótica, que é uma das práticas de bruxaria. Ilusão de ótica, é ilusionismo, não é ilusão de ótica, ilusionismo, né? Ilusão de ótica é você imaginar que viu alguma coisa por causa do ângulo que você está olhando, mas é ilusionismo. Ilusionismo é uma prática de bruxaria, né? Tem muitos mágicos aí que são ilusionistas, que é truques, mas tem muitos que são práticas de bruxaria. E aí eu via aquele sangue subindo, e ali ia melhorando, ia passando, a dor ia sumindo, e aí eu ficava normal como eu estava. E aí o diabo aparecia para mim e dizia: volte enquanto é tempo, não lhe matei porque você é meu, estou esperando você voltar. E eu dizia: eu morro, mas eu não volto. E aí eu fui em muitas igrejas, não consegui aceitar Jesus, até que um dia, em um domingo que eu tentei ir para a igreja, não consegui, entre outros fatos que aconteceram, né? Eu tentei ir na igreja num domingo, não consegui, e aí eu não conseguia dormir, eu era apavorado, eu sonhava toda noite, eu tinha medo de fechar o olho, medo do escuro. Mas aí eu já não morava em Itapsuma, eu morava em Abreu, né? Na rua da congregação do Aveloz, né? Que hoje é setor, Aveloz hoje é setor, que tem como Benício, pastor setorial, meu amigo, foi meu líder da mocidade, sabe de tudo isso que eu estou falando. Aí tinha umas casas de aluguéis e eu vivia bem financeiramente, negociando, mas aí eu alugava uma casa, morava numa casa alugada, sozinho, morava numa casa alugada, foi assim que eu aceitei Jesus. E aí, nessa casa alugada, eu sozinho, eu acordei certa vez, triste, abatido, angustiado, depressivo, por querer aceitar Jesus e não conseguir. Eu bati na mesa, ainda lembro, uma mesa redonda que eu tinha, pequena. Eu bati na mesa e eu não conhecia nada de Deus, nem de Bíblia, e eu dizia: você não pode mais do que Deus, ninguém. E aí é um termo que nós católicos só de cabeça fala. E aí eu só sei que nessas condições eu bati na mesa. Pode entrar, meu querido, senta aí.
Só que nessas condições eu bati na mesa e desafiei o diabo. Eu falei assim: olha, eu só digo que você pode mais do que Deus se essa semana eu não aceitar a Jesus. Se eu não aceitar e não conseguir ir para a igreja, eu digo que você pode mais do que Deus. E nessas condições eu bati na mesa. Isso era na segunda-feira de manhã. E aí eu passei o dia todo ali, e eu imaginava que no domingo eu iria para uma igreja e aceitava Jesus, porque eu tinha vergonha de ir perto das igrejas, perto de casa, porque todos me conheciam e a minha história. Aí, nessas condições, eu desafiei o diabo. Da segunda para terça, eu consegui dormir tranquilamente. Até quando eu acordei, eu assustei. Eu falei assim: poxa, mas eu não sonhei, não teve nenhum problema. Robson Lira, meu primo, Deus abençoe sua vida. E aí eu acordei e não senti nada, um dia normal. E aí eu fiquei eufórico dizendo: eu vou aceitar Jesus. Na terça-feira, de manhã cedo, um amigo nosso de Abreu e Lima, irmão Nildo, que era companheiro meu antes, de farra, de bebedice, ele sumiu, nunca mais eu o encontrei. E aí nesse dia ele foi lá em casa e falou: ô Lira, tudo bom? Tudo bem? Eu falei: rapaz, você sumiu, nunca mais nós saímos, nunca mais teve festa. Ele falou: rapaz, agora eu mudei, agora eu aceitei Jesus. Agora eu estou na igreja, agora eu estou em outra vida. Aí me aguçou curiosidade. Eu falei: Nildo, eu tenho o maior desejo de aceitar Jesus, mas eu tenho vergonha. Ele disse: rapaz, mas por que isso? Você aqui tem um trabalho aqui só jovem, lá só era jovem, só jovem, o líder era jovem, toda a direção do trabalho era jovem, só jovem. Casava, ia para a congregação, lá era só jovem. Era tanto jovem que não podia congregar em Fosfato 2. Quem é da minha época sabe, não conseguia congregar na congregação de Fosfato 2. Ia para esse ponto de pregação, porque não cabia a igreja e o jovem de Fosfato 2. Trabalho lindo que tinha na época lá. E nessas condições, aí ele falou: tem esse trabalho, só jovem, o jovem daqui, Fabiano Franco, que esteve na minha casa, que hoje está lá em Bertioga, com ajuda minha, pastoreando em Bertioga. Eu tive o alto privilégio de ajudar, junto com o pastor presidente, meu amigo em particular, pastor Joás Albuquerque, do Ministério Bela Vista, e hoje ele está pastoreando a Assembleia de Deus, Ministério Bela Vista, lá em Bertioga. E aí o Nildo falando: só tem o Fabiano, que é conhecido nosso, falando o nome do pessoal, e falou assim: vamos lá hoje? Eu falei: eu vou hoje. Ele disse: você vai, eu venho lhe buscar aqui. E aí eu estava na casa do meu pai, eu passei o dia todo eufórico, o restante do dia. Quando foi umas 4 horas da tarde, fui em casa, tomei banho, troquei de roupa e vim para a casa do meu pai já esperar o Nildo. E aí eu fui para a igreja junto com ele, mas já fui determinado para aceitar Jesus. Não foi convite de ninguém que pregou o evangelho para mim, foi uma batalha espiritual. Chegando lá, começou o culto pentecostal, pentecostal. Geraldo Nascimento, minha prima, Deus abençoe sua vida. E aí o que acontece? Chegou lá, me deu uma vontade de correr, um desespero, mas eu falei: eu não vou correr. Eu olhava para a porta e lá era uma garagem, irmão. Era uma casa com como é que eu poderia dizer? Com um rancho, Aqui chama rancho, lá chama quintal, oitão, É uma casa com um rancho em volta, uma cobertura em volta, que era a garagem do carro. Cedeu para a congregação, colocou uns plásticos preto e era ali que nós congregávamos. Era a garagem só coberta, não tinha parede, era as madeiras, E aí entre uma madeira e outra colocou uns plásticos preto, aquela coisa feia, mas cheia da unção do Espírito Santo de Deus. Durante o dia enrolava o plástico, ficava só aquele plástico em cima, à noite baixava o plástico e o nome do Senhor é glorificado. Era batismo, conversão, enfim. Ali eu tentava correr, um desespero, um barulho na minha mente, mas nessas condições eu não saí. Aí Fabiano Franco passou por mim, já um jovem abençoado, vaso de Deus, pregador, passou por mim. Quando me conheceu, se assustou que eu estava ali naquele lugar. Aí ele olhou para mim, bateu no meu ombro, eu sentado ali, ele falou: paz do Senhor, pastor.
Aí eu falei, rapaz, nem crente eu sou. Ele disse, mas pode ser. Essa frase nunca mais saiu do meu coração. Quando ele disse, Pai do Senhor, pastor, eu virei para ele e falei, nem crente eu sou. Ele disse, mas pode ser hoje, né? Aí eu falei, eu vim para isso. Aí ele fez, glória a Deus, do jeito que ele gosta de fazer, como quem conhece ele sabe. Fez assim, glória a Deus, foi para o púlpito, começou o culto devocional, a mensagem foi ele que pregou e o convite foi ele que fez. Por isso que eu digo que Fabiano Franco é o meu pai na fé, porque foi ele que me fez o convite. E quando ele convidou, quem quiser aceitar Jesus, vem aqui para frente, levante as mãos. Aí eu querendo levantar a mão e não conseguia, querendo levantar a mão e não conseguia. E um jovem amigo nosso lá do bairro, ainda hoje está lá, chamado Jairo, ele levantou a mão e aceitou Jesus, e a minha mão eu não conseguia levantar, e muitos achavam que era porque eu não queria, mas era o peso da minha mão. E nessas condições, eu com muita força, o corpo tremendo, eu levantei a mão. Quando viram que eu levantei a mão, e eu era muito conhecido, não consegui contar a vida que eu levava naquele bairro, naquela região que todos sabem, né, de lá. E aí quando viram que eu levantei a mão, foi uma euforia espiritual no meio da igreja, todos dando glória ao Senhor, porque sabia quem eu era e o que eu estava fazendo. E ali disseram, vem aqui para frente. E aí outra briga, eu não conseguia me levantar. Levanta e vem aqui para frente. E Jairo levantou, parece que mais uma ou duas pessoas levantaram e foram lá. E aí eu não conseguia levantar, achavam que eu não queria, mas era o peso da minha perna. Aí eu brigando comigo mesmo, me levantei, ou melhor, levantei-me. E aí, levantando-me, eu não conseguia dar os passos, e era como que 200 quilos em cada perna, e eu ia andando. Quando eu cheguei lá na frente, aquela agonia, aquela euforia no meu ouvido, aquele barulho, com muito barulho, uma coisa terrível. Nessas condições, eu dobrei o joelho. Quando só jovens começou a orar por mim, Fabiano Franco dirigindo a oração no microfone e orando, e aquele barulho corrente quebrando, aquele maior desespero dentro de mim, mas eu consciente de tudo. Eu nunca perdi a consciência no mundo espiritual, né? Outras coisas que aconteceram em relação a isso, o diabo queria tomar meu corpo, mas nunca conseguiu, Deus nunca permitiu. E aí eu consciente de tudo, nisso aí quando eles disseram assim, amém, deu um estouro, pum, um estouro muito grande, e deu aquela paz, não é? Aquela paz, aquele zumbido no ouvido, aquela paz, aquela sensação de leveza, como que eu tivesse carregando 50 quilos, e quando sai aquilo, o corpo parece que vai subindo assim, e aí aquela leveza, aquela alegria, aquela felicidade. Eu comecei a chorar, só chorava, mas era de alegria, de emoção, uma sensação inexplicável, quem nunca sentiu. E ali começou a misturar, né, coisa saída do nariz com saindo do olho, e virou aquela pata que aí eu não conseguia controlar mais, e eu me dava um lenço, me dava papel e aquela coisa toda, e eu não conseguia me controlar de alegria prazerosa em aceitar Jesus. Ali acabou, nunca mais ouvi voz, nunca mais o diabo me enfrentou, nunca mais os vícios que eu tinha. Eu era viciado em muitas coisas, nada ilícito, né? Mas todos os vícios que eu tinha medo de aceitar Jesus por não poder me libertar, mas foi instantâneo. Eu tomava muita cerveja, eu bebia muito, eu tomava 2, 3 grades de cerveja, que na época não tinha latinha, por dia. Instantaneamente o gosto, o desejo saiu de mim, entre outras coisas assim, instantaneamente. Foi uma libertação instantânea. E aí começou a minha caminhada na fé. Aí entra o Joasmeira, que eu não sei se ele ainda está online. Quando eu vim para Pindamonhangaba, Deus me trouxe para Pindamonhangaba. Chegando em Pindamonhangaba, não conhecia ninguém, através de uma empresa que me trouxe. Quando chegou em Pindamonhangaba, a empresa me mandou embora, era para Deus trabalhar na minha vida, e ele falou lá, muitas vezes usando muitos profetas, que eu preparasse a mala, que eu ia viajar, enfim, né? Outra ocasião eu conto a minha vida da conversão a vir para Pindamonhangaba. Chegando em Pindamonhangaba, ainda trabalhando nessa empresa, vinha a cada 15 dias, que eu viajava o Brasil todo, aí já em Poço Artesiano. E certa vez eu
fui em uma igreja, Madureira, na sede da Madureira, lá em Moreira César, né? A sede da Madureira de Pindamonhangaba é em Moreira César, ou era, não sei se ainda é, né? Mas era em Moreira César, e nós morávamos num Pazim, em Moreira César, na casa da minha irmã. E eu fui lá através do evangelista, lá do Pazim, que era lá da sede da Madureira, fui lá e o Joás Meira estava cantando. Quando o Joás Meira estava cantando, falou que era de Pernambuco, ficamos juntos, comprei um LP dele, uma fita cassete, enfim e tal, e fui embora para São Paulo, mais ou menos. Aí eu já estava de mudança, aí aluguei uma casa no Maricá, em Pindamonhangaba, e fui para lá, ainda nem conhecia a igreja. Um sábado de manhã, fui na padaria comprar pão. Quem estava lá? Joás Meira. Aí nós nos conversamos novamente, lembramos-nos, né? Ele falou: você está morando aqui? Eu falei: estou morando aqui, né? Ele está aí na sintonia ainda, está vendo, né? E aí, Tô morando aqui, eu moro aqui e tal. E aí foi aquela alegria muito, eu fui na casa dele, ele na minha, nos ajuntamos, e aí começou uma grande obra. Logo em seguida Deus fechou a porta para mim na empresa, e eu fiquei em Pindamonhangaba, e Joás me ajudou muito, muito. Ele ia cantar e eu ia junto com ele, e lá ele muito conhecido em Pindamonhangaba, onde ele ia cantar. Só está comigo um jovem, né, lá de Pernambuco, que me dava uma oportunidade para dar saudação. Vamos ouvir o irmão que veio junto com o cantor Joás Meira, e aí Deus usava de misericórdia conosco, dávamos uma saudação, a igreja recebia, e aí os irmãos começaram a falar para mim: você prega? Eu falei: não prego. Prega, venha cá, venha pregar um dia. Eu comecei a pregar, foi quando eu comecei a pregar, através do ministério de Joás Meira. Aí fiquei conhecido em Pindamonhangaba, e aí o nosso irmão Oswaldo Nascimento, inclusive ontem eu falei com ele bastante, mora lá na freguesia do Ó, em São Paulo, viu, Joás Meira? Ontem falei com o Oswaldo Nascimento, e ele montou uma rádio em Pindamonhangaba, lá no Morumbi, né? Montou uma rádio no Morumbi, e Joás estava fazendo um programa nessa rádio através da equipe Mensageiro da Última Hora, do evangelista Luiz Carlos, na época, que é nosso amigo até hoje. E aí ele me convidou para ir na rádio. E eu já era rádio comunicador desde Pernambuco, através de política, fazia muito showmício, enfim. E aí eu fui para a rádio Resgate FM, eu era Princípio, né? Princípio FM, Resgate foi outra. Rádio Princípio FM, junto com Joás Meira, e fiquei conhecido em todo Pindamonhangaba. Começamos a pregar, aí que eu conheci o Oswaldo Nascimento, me fez um convite para trabalhar na rádio. Comecei a trabalhar na rádio, levantamos a audiência da rádio, mudou para o Jardim Princesa, em Pindamonhangaba, fomos juntos. Aí conheci o pastor Samuel Fontes Bezerra, que me abençoou, e aí foi a minha vida ministerial junto com Joás Meira. E um testemunho que de vez em quando eu conto nas igrejas, que o Joás Meira estava junto, e eu vou contar aí porque ele está, né, aí sintonizado. Você lembra, Joás, quando eu passando uma luta, porque Deus falou para mim que ia trazer eu para São Paulo para trabalhar na minha vida, e eu vivia numa família muito abençoada, muito abastada financeiramente na época, não tinha dificuldade nenhuma, e para Deus trabalhar na minha vida, teve que tirar do meio da minha terra, do meio da minha parentela, né? Porque lá eu não sofreria, todo mundo bem financeiramente, enfim. Em Pindamonhangaba, o aluguel atrasado, 2 meses de aluguel atrasado, vencendo o terceiro, sem nada em casa para comer. Não é, Joás? Não tinha nada em casa para comer, só que ninguém sabia, e eu já fazia rádio, todo mundo me conhecia, e quando falava em lira da rádio, né, achava que eu era uma pessoa abençoada financeiramente, aquela coisa toda, e vai. Aí o que é que acontece? Eu sem nada em casa, e orei ao Senhor. Deus disse para mim, falou comigo, falou: meu filho, eu te trouxe aqui para eu trabalhar na tua vida, né? Para eu trabalhar na tua vida e cuidar dos teus. Deixa eu trabalhar na tua vida, deixa eu cuidar dos teus, que tu verás o que eu posso fazer. E eu já estava arrasado, aluguel atrasado, sem nada para comer. E aí acordei uma certa manhã, né? Triste, abatido. Foi quando eu fui ali entre o Maricá e o Morumbi,
entre o Maricá e o Morumbi, uma estrada de terra, atravessava a linha do trem, caí no meio do mato lá e comecei a orar ao Senhor perto da linha do trem, que eu não ouvi o trem passar, e ali Deus falou comigo tão poderoso, que eu não vi esse trem de carga passar. Quando eu acordei assim, que Deus parou de falar comigo, o trem estava acabando de passar, e eu não ouvia o barulho do trem, assim a 3 metros da linha do trem, não ouvi. Aí Deus falou isso comigo: deixa eu cuidar de você e dos seus, e verás o que eu posso fazer. E eu disse: Senhor, cuida de mim, cuida de mim. Aí foi quando acordei esse dia. Aí eu cheguei em casa, a mulher falou assim: ó, não tem nada para comer, só tem, passou o dia, né, comemos difícil. Quando foi à noite, ela disse assim: olha, amanhã não tem nada para comer, não tem nada para comer. Sara Mendes, Deus abençoe, estou aqui na igreja, no gabinete, contando meu testemunho. Depois você escuta a live toda quando eu encerrar, tá bom? E aí ela falou: amanhã não tem nada para comer, tem leite para Daniel, tem massa para Daniel, tem tudo. E eu só tinha o Daniel Lira, esse que hoje se diz pregador, não é? Quando ele ouvir essa live eu falando isso, ele vai ficar bravo. Uma bênção, meu filho, né? Promessa de Deus. E aí tem, mas para nós não tem nada, só tem arroz, repolho e coentro. Pai do Senhor, minha querida, Deus abençoe, viu? Estou pertinho de você, mas não posso ir lá por causa desse coronavírus. Mas eu já olhei de longe aí o Enzo, né? E já abençoei. Depois nós vamos estar apresentando ele aqui na igreja, tá bom? E ela falou: só tem arroz, arroz, repolho e coentro. Eu falei: é o que nós vamos comer, não é? Mas aquilo doeu na minha alma, porque eu tinha tudo, irmão. Pernambuco eu tinha tudo, enfim. Aí foi quando Deus falou isso. Eu disse: Deus, cuide de mim. Eu deixo o Senhor cuidar de mim. A partir de hoje, a minha vida e os meus estão nas tuas mãos. Ele disse: então verás o que eu vou fazer. Lembra, Joás? Aí fomos para a rádio junto com o Joás. E o Joás não sabia de nada. Fomos para a rádio com uma fome, igual eu estou aqui agora, que eu não almocei ainda, viu? Estou indo já para casa almoçar. Mas uma fome, sabe? E parece que o Espírito de Deus aumenta ainda mais a sensação de fome. E aí fui para a rádio, fizemos o programa A Voz Missionária, né, Joás? A voz Gideon da Última Hora, alguma coisa assim. Fizemos um programa animado, uma bênção, falando, profetizando, abençoando o povo e vai e tal, mas só Deus sabe da minha vida. Meu querido missionário Lázaro lá da missa, aí também conhece a minha história desde o começo, viu? Homem de Deus, já esteve aqui em Taubaté, pregou nas igrejas de Taubaté. Satisfação, meu querido. Agora estou esperando você aqui novamente, tá bom? Deus abençoe a sua vida. E aí fomos para a rádio, foi uma bênção, e o programa acabava 10 horas, eu acho que era das 8 às 10 da noite, né, Jorge? Das 8 às 10 da noite. E quando acabou o programa, e aí eu com a fome, Jorge, vamos embora? Vamos. Morávamos juntos. O que é que acontece? Jorge disse: Lira, vamos na casa do pastor Marcos Antônio, que se Jesus não guardou ele, e a gente na correria da vida distancia, né, do povo, e a Bíblia diz que há tempo para todo propósito, né, infelizmente. E aí ele, um grande homem de Deus, fiscal da prefeitura em Pindamonhangaba, morava ali num Beta, casado com a irmã Celina, né? Estava bem doente, eu até ensaiei de ir na casa dele, não sei porquê, Deus sabe, não consegui ir lá. Mas aí era um amigo nosso, achegado na época, foi candidato a vereador em Pindamonhangaba. Quem é de Pinda sabe, era cunhado do Ivanildo Anacleto, o pastor Ivanildo Anacleto, que é o meu amigo, né? A irmã Celina, esposa da primeira esposa do pastor Ivanildo Anacleto, que Jesus guardou. Enfim, nós tínhamos uma afinidade muito grande. E aí Joás disse: vamos na casa do pastor Marcos Antônio. Eu olhei e falei: Joás, mas já é muito tarde para ir na casa dele agora. E o Joás falou assim: programa Mensageiro da Última Hora. Isso mesmo, Joás, programa Mensageiro da Última Hora. Ele está escrevendo aí, me ajudando no testemunho, né? É isso mesmo. Vai dizer o nome das pessoas aí. Era Luiz Carlos, né? Não lembro mais o nome dos outros, estou ficando velho. Só lembro do Luiz Carlos. E não lembro. Tinha uns pregadores lá abençoados na época, eu não lembro, infelizmente eu não lembro. Mas
que acontece? Vamos na casa do pastor Marcos Antônio. Se ele tiver acordado, nós entramos. Se ele não tiver, a gente vai embora. Se a luz estiver acesa, a gente chama, tal, senão a gente vai embora. Eu falei, tá bom, vamos. Passamos, viemos, né? Joasmeira tinha um Corcel 2, lembra, Joasmeira? Um Corcel 2, carro de crente, ia fazer a obra de Deus aqui, né? Para Caçapava, enfim, aqui para Taubaté, Pinda todo, um Corcel 2 de crente. Acho que nós fomos até para Guarulhos, não é, Joás? Com esse carro, né? Eu só sei que fomos lá. Passamos na entrada do Maricão, onde nós morávamos, fomos num Beta, entramos ali no Beta, paramos na casa dele, que era uma casa de esquina, naquele, quem conhece o Beta e o Delta ali, sabe, separado Beta e Delta, né? Naquela avenida larga ali no Beta, lado direito, né? Não onde fica a igreja do Beta, que é o lado esquerdo, lado direito ali uma casa de esquina, né? Aí quando nós chegamos lá, a luz estava acesa, ele falou, a luz está acesa, buzinamos. Quando buzinou, ele saiu, né? Ele era todo azogadão assim, um morenão bem alto. Ô João, pode senhor. Abriu o portão lá e saiu assim, todo azogado. Disse, entra aqui. Rapaz, eu estava esperando vocês. Foi a palavra dele. E aí a gente achou aquilo meio estranho. Entra aí. Nós entramos. Quando nós entramos, a gente sentiu um clima, né? meio diferente na casa, sabe, um suspense no ar. Aí eu falei, Joás, eu acho que eles estavam meio se desentendendo na hora que nós chegamos. Essa foi a minha conversa, porque eles estavam todos assim, como é que é uma palavra para dizer, assim, todo desconfiado, e ele vinha cá e saiu, vamos fazer um café. Eu falei, não, viemos aqui só lhe ver, inclusive eu nem sei porque nós viemos aqui. Aí ele, Deus sabe, não, vou fazer um café. A Celina tinha feito uns bolos de chuva, né? E vamos fazer um café. Não, a gente não quer incomodar, a gente estava passando, sentiu vontade de vir até aqui. Não. Aí eu falei, Jorge, vamos embora. Eu acho que eles estavam se desentendendo, mesmo, Lira, vamos embora. E aí quando nós, não, pastor, não precisa fazer o café não, nós vamos embora. Vemos aqui só orar. Não, espera aí, espera. E começou a enrolar a gente não entendia nada. Daqui a pouco ele falou, Lira, vem cá. Eu não lhe conheço, não sei como está a sua vida, não sei como está a sua situação, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Está vendo? Joasmeira está aí na live e é testemunha disso. Eu sei o Deus que eu sirvo. Olha só, hoje eu estava mais Celina, ainda lembro como hoje, no mercado, no Crispim é o bairro que tinha ali, né, mais ou menos no Ibade, aquele bairro de baixo, tem um mercado muito grande na avenida, quem vai de Moreira César para ir para Campo do Jordão por dentro, tem um mercado muito grande. E ele disse, e lá parece que tinha um negócio em relação à prefeitura, podia comprar lá e pagar na prefeitura, tinha um combinado com a prefeitura. E ali ele disse, eu estava no Crispim, em um mercado, fazendo compra mais Celina. Deus falou ao meu coração e disse, faça uma compra para o meu servo, o Lira. Né? E aí ele se assustou e falou com Celina, Deus falou comigo para fazer uma compra para o Lira. Aí ela disse assim, eu também estou sentindo no meu coração, mas será que ele precisa? Nós vimos ele aí na rádio pregando e tal, mas será? Não sei, Deus está mandando e eu vou fazer. Irmãos, ele fez uma compra, aí ele me chamou, falou, olha Lira, e o seguinte, está aí a compra que Deus mandou eu fazer. Irmão, a casa dele é uma casa muito grande. Se alguém que estiver vendo a live conhecer, sabe, uma casa muito grande. A parede assim, estava lotada de compra. Tudo que você imaginar tinha, tudo que você não imaginar tinha também. Você tem uma ideia? Ele disse assim, olha, tá aí, eu não sei se você precisa, não sei se você não precisa. Só sei que Deus mandou comprar e lhe dar, tá aí, é sua, leve, faça o que você quiser. Aí eu comecei a chorar, aí Deus falou comigo, na hora que eu disse a Deus, cuide de mim, ele disse, então eu vou cuidar. Usou o pastor Marcos Antônio, fiscal da prefeitura em Pindamonhangaba, que morava ali no Beta, tomara que more ainda, e me deu a compra. E Deus falou no meu coração, eu sou
ou não sou fiel? Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Ele falou, mas o que está acontecendo? Aí eu comecei a contar a minha história e o que eu tinha feito com Deus naquele dia. Ele começou a ficar bravo. Mas rapaz, como é que todo mundo em Pindamonhangaba gosta de você e você passa uma dificuldade dessa? Não era para você falar para os amigos. Eu disse, eu falei para os meus amigos. Eu falei para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, e ele resolveu o meu problema. Irmão, nunca me faltou o que comer, mas quando acabou, Deus providenciou. Irmão, e ele disse assim, onde você mora? Eu falei, eu moro em uma casa alugada de um irmão fulano de tal. Ele falou, misericórdia, aquele irmão não é crente, coisa que eu não falei. 2 meses de aluguel atrasado, o irmão chegou para mim, já vencendo o terceiro, e falou, Ira, vem cá, você é crente, eu sou crente, mas, no entanto, você está me atrapalhando na minha casa sem pagar. Eu preciso do meu aluguel. Faça o seguinte, ou volte para Pernambuco, ou vá para embaixo de uma árvore, mas eu quero a minha casa entregue. Foi essa palavra que ele falou, não foi outra. Evangelista que andava comigo nas igrejas quando eu tinha condições de ir em dia ou adiantado pagar o seu aluguel. Venceu, ele falou, você pode voltar para a sua terra. Volto para Pernambuco. Você vá para embaixo de uma árvore com a sua família, mas eu quero a chave da minha casa, que eu não estou aqui para dar casa para você não. E ali doeu meu coração, mas Deus disse que ia cuidar de mim. Quando Deus disse que ia cuidar de mim, que o Marcos Antônio começou a perguntar quem era o irmão, que eu não vou dizer o nome, não vem ao caso, e muito Pindamonhangaba conhece ele. Ele disse, misericórdia, aquele camarada não é crente, aquele não é crente nem aqui e nem na China. Na China é que ele ia ser mesmo. Aí o que acontece? Ele falou, e como é que está? Eu falei, está atrasado 2 meses e 1 mês está para vencer. E ele me disse isso e isso. Ele falou, meu Deus do céu. Então faça o seguinte, pegue a compra. Deixa eu ver aqui, João Meira está escrevendo, Luiz Carlos, evangelista Ademir, pregador, grande homem de Deus, presbítero Silas, João Martins, pastor Edivaldo, evangelista Timóteo, pregador de mão cheia. Onde é que está o Timóteo, rapaz? Deixa eu ver mais. O Edson de Taubaté, o pastor Edson, que a gente fala com ele de vez em quando. Mudei aqui, eu mexi em alguma coisa. O Edson, né? Por fim, evangelista Joasmeira, que é ele. Que bênção, viu? Que bênção. Esse povo aí, viu? Não é história lá nos Estados Unidos que me contaram, não. É a minha história e Joasmeira está aí. Enfim, aí ele disse, pegue a compra, vai embora, que eu vou ver o que é que eu faço com você. Né? Testemunho vivo, meu. Aí, o carro de Joás era um Corcel 2. Você, de mais idade, conhece a mala do Corcel 2. Não coube a compra. Tivemos que colocar na mala do Corcel 2 e no banco do carona traseiro a compra que Deus usou o Marcos Antônio para me dar. Tudo. Não coube. Cheguei em casa. No outro dia ele me chamou. Falou, nós estávamos orando e Deus me deu uma direção. Meu cunhado, que era irmão da Celina, irmão da falecida ex-esposa do Ivanildo Anacleto, que ainda hoje é um dos diretores do Belém em Pindamonhangaba, ele tinha sido enviado para o Belém do Pará, se não me falha a memória, para pastorear uma igreja lá. E pastoreando essa igreja, ele foi enviado para lá e deixou a casa dele na Cidade Nova, na rua 15, a última rua da Cidade Nova, indo para o Feital. Ali ele deixou uma casa mobiliada nas mãos do pastor Marcos Antônio e disse, está aí a casa, procure um homem de Deus para cuidar da minha casa. Eu pago água, pago luz e ainda dou uma ajuda a ele. E o Marcos Antônio estava cuidando dessa casa e disse, eu não conseguia pôr ninguém lá. Cada pessoa que eu queria colocar na casa para cuidar da casa, Deus dizia não, porque o dono da casa chegou, é você. Amanhã
nós vamos fazer a sua mudança, que já era, né? Hoje, né? Já era no outro dia, eu tinha dormido já, né? Aí cheguei em casa com aquela compra, maior alegria, o nome do Senhor foi glorificado, enfim. Aí ele disse, hoje nós vamos fazer a sua mudança. Já mandei o pessoal ir lá, lavar a casa, não tinha tudo, a casa mobiliada de tudo, nós não tínhamos nada, a casa era 2 cômodos, né? Essa lá, não sei nem quantos cômodos, sala, 3 quartos, sala, cozinha, televisão, geladeira, fogão, cama, tudo, enfim. Aí ele disse, hoje nós vamos fazer a sua mudança, você vai mudar para lá, você não vai pagar casa, não vai pagar água, não vai pagar luz e ainda vai dar uma ajuda para você. Aí fizeram a minha mudança, arrumaram um carro Rubinho, lá de Moreira César, lembra, Joás? Que dirigia Roseira, o Rubinho, que tinha uma oficina mecânica, acho que também era do seu conhecimento, preparou o caminhão e aí fizemos a mudança, fizeram a mudança. Aí eu comecei a morar nessa casa, sem pagar água, sem pagar luz. Ele ainda dava uma ajuda, falou com uma pessoa que entregava leite, disse todo dia leva 1 litro de leite lá. Todo dia entregava 1 litro de leite, aí Deus abriu as portas. Aí o Oswaldo Nascimento me convidou para trabalhar na rádio, aí comecei a pregar por causa da rádio. Tinha época que eu chegava no meu armário, feijão, carne, frango, eu tinha que dar frango, porque um trazia um frango, outro trazia, nós não conseguíamos comer, dava frango, dava arroz de 5 quilos, a gente tinha que dar, tinha que fazer cesta básica e dar, porque não conseguia, e não trabalhava para ninguém, a não ser para o nosso Deus. E aí o que é que acontece? Nunca mais, desde o que eu deixei Deus cuidar da minha vida, nunca mais, dali houve muitas coisas, mas nunca mais eu precisei me preocupar com a minha manutenção e com os meus, porque Deus, desde aquele dia, cuidou de mim. A minha vida até hoje é um milagre. Aí depois Deus abriu as portas, eu falei, pastor Marcos, Marcão, Deus me abençoou, eu estou ganhando dinheiro, agora você não precisa mais me dar ajuda. Aí ele dava a minha esposa, né? Eu nem sabia. Tá bom, ele não me dava mais, mas dava ela, né? Daqui a pouco ela comprava as coisas, quando ele foi, não, dinheiro, e não dizia o que era. Aí eu falei assim, olha, a água e a luz eu já consigo pagar, viu? Pode ficar tranquilo, eu já consigo pagar a água e a luz. Não, a bênção é completa. Então eu achei que ele não estava mais me dando ajuda, mas dava para minha esposa, que era também para mim. Aí eu falei assim, olha, o leite está se estragando, porque todo dia 1 litro de leite e nós não tínhamos a ousadia de tomar leite, porque o leite era para criança, eu nem tomava, por mais que eu gostava, né? Mas ele falou, olha, jogue no mato, faça o que você quiser, mas é todo dia 1 litro de leite. Aí foi quando a gente começou a tomar leite para não estragar, porque o menino não dava conta. Daniel foi criado com leite de vaca. Aí eu falei, eu posso pagar luz, eu posso pagar água, Deus já me abençoou, tenho dinheiro, eu ia pregar, me dava uma oferta, aí fui pregar em Guarulhos, pregar em Pinda, pregar em Taubaté, Pinda eu preguei em todas as igrejas, e aí eu tenho condições, vou pagar a água e a luz. E aí peguei a conta de água, porque ele vinha buscar a conta de água e a conta de luz em casa. E eu peguei a conta de água, a conta de luz e paguei. Ele ficou bravo, não é para pagar, não sei o que, não, mas Deus me abençoou, Deus usou você e agora me abençoou, tá bom. O outro mês não chegou conta de água, nem conta de luz, eu nem me dei conta. No outro mês de novo, aí eu falei, cadê a conta de água? Aí, não veio conta de água, não veio conta de luz. Eu falei, não, alguma coisa errada. Falei com ele, falei, Marcão, tem que ir lá nos órgãos competentes, acho que era Sabesp e Bandeirante, não lembro, porque não está chegando mais conta de água, nem conta de luz, não está chegando, alguma coisa aconteceu. Eu disse, claro, você não deixa chegar, quando você chega você quer pagar, então eu mudei lá para minha casa, está chegando lá na minha casa agora. Como assim? Você não é para pagar, a bênção é completa. Eu fiquei, irmãos, até eu sair de lá, eu fiquei casa, água, luz, ajuda de custo e ainda 1 litro de leite todo dia. Por quê? Deus é fiel. Amém? Deus abençoe todos vocês, queridos irmãos. Deus levou para um outro lado. Eu tenho uma palavra aqui que eu ia trazer para vocês. Em Timóteo, até estava vendo aqui no computador o versículo, Timóteo 4, né? Era Timóteo 4, 4 e 14, Timóteo 4 e 14.
era o que nós íamos meditar aqui, mas aí Deus me levou para outro lado, contar meu testemunho, né? O irmão Francisco, que é um dos que está conosco aqui, coopera sempre conosco na igreja, o esposo da irmã Ana, né? Irmã Cláudia Rodrigues, Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe. Ele está aqui, nós vamos conversar, não é? Mas eu acho que deu para nós, né, matarmos a saudade de algum dos membros da Baronesa, alguns irmãos aí de todo o Brasil, alguns parentes, alguns amigos, e saber um pouco da história do pastor J. Lira. Tem muito mais coisas, né? Tem muito mais coisas que houve através da capoeira, né? O que o diabo fez comigo através da capoeira, o que o diabo fez comigo através do Kung Fu, né? Jet Kune-do, Fing Shou, Kietai, enfim, terrível, né? Mas em breve nós estaremos contando mais do nosso testemunho. Caliane Lira, Deus abençoe sua vida, eu, minha prima, também na sintonia. Um abraço cordial a todos vocês. Assistam essa live, compartilhem essa live, tá bom? Que é um pouco do testemunho de J. Lira. Aí Deus trabalhou de Pindamonhangaba, Deus me levou para São José dos Campos, onde nós passamos 10 anos trabalhando com o pastor Antônio Luiz Celari, meu amigo em particular, até hoje, conversamos toda semana, entre um dia e outro não, nós estamos conversando, me ajudou ministerialmente muito ali em São José dos Campos, me dava carta de recomendação assim, e dizia, olha, receba ele como quem está me recebendo, e todo o Brasil me recebia com honrarias de presidente, viu? Porque era recomendado pelo pastor Luiz Celari. Vou tentar mandar essa live para ele no zap dele, não sei se ele tem Face, mas zap tem, eu tenho o zap dele, enfim, né? E Deus trabalhou de São José dos Campos, fomos para Lagarto, pastorear em Lagarto, fui pastor presidente em Lagarto por um tempo, primeiro para Canidé de São Francisco, pastoreamos, né, Perus em Canidé de São Francisco, o povoado de Capim Grosso, onde hoje está Evaldo, pastor Evaldo, é meu amigo, mas tem um nome meio diferente, acho que é Evaldo, né, junto com Cícero. E de lá, de Capim Grosso, fomos para Lagarto e depois voltamos para São José. Demos uma volta na terra, né? E Deus é fiel, tá bom? Mas entre altos e baixos, o Senhor me guardou, me livrou, me protegeu, me remiu, e hoje nós estamos de pés e fazendo a obra do Senhor. Ele me guardou, Ele me livrou, Ele me protegeu, e hoje nós estamos aqui na família Baronesa, cuidando desse povo, em meio a muitas experiências que nós tivemos. Outro dia eu vou fazer uma live contando o que Deus fez conosco lá em São Lourenço, através do meu querido pastor Marco Novas, que foi o pastor ali em São Lourenço, trabalho que Deus fez ali de libertação, né? Hoje ele está em Santos ou em São Vicente, pelo trabalho ali, pela missão de São José dos Campos, nosso amigo em particular, né? Então, que Deus abençoe todos vocês, né? Uma bênção, e eu quero, né, orar por você. Nós começamos a conversar, terminamos não orando no começo, mas quero orar por você nesse momento. O Francisco está aqui conosco, depois nós vamos estar conversando, né? E vou estar indo para casa e orar por você, tá bom? Não esqueça, amanhã teremos culto ao vivo aqui no live, culto ao vivo, a escola bíblica dominical, ministrada pelo presbítero Edson, superintendente da escola dominical aqui na família Baronesa. É encerramento, quero que ele faça, honrando a quem tem honra, não é? Poderia muito bem ser eu para fazer essa lição, mas não vem ao caso, não é? Que Deus abençoe todos vocês. Então não deixe de assistir pela página da Baronesa, se inscreva aí, a Assembleia de Deus Ministério Taubaté Baronesa, tá bom? E não deixe de compartilhar essa live, de se inscrever no meu canal no YouTube. Deus abençoe a sua vida em todas as áreas, tá bom? Sublime Deus maravilhoso, em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento eu quero clamar a Ti, Senhor, por todos que fazem parte
da família Baronesa, em especial, ó Senhor, que é o meu povo direto, Senhor, que o Senhor deu-me, Deus, a cuidar na terra dos viventes. Não sei por quanto tempo, mas sei que as tuas mãos continuará estendida sobre eles. Guarda-nos, ó Senhor, todo o ministério de Taubaté, que é o ministério que tem me acolhido, Deus, a cidade de Taubaté que tem me acolhido, pastor Luiz Francisco, meu presidente, Senhor, a irmã Zilda, Deus, a sua esposa, Pai, Deus, como todos os seus familiares, os familiares de todos os diretores do ministério de Taubaté, todos os pastores dirigentes, aonde estiver o ministério de Taubaté instaurado, ó Deus, como também toda a Assembleia de Deus, todos os teus filhos de todos os ministérios, como todo o povo, ó Deus, em Taubaté e no Brasil. Pai, os meus familiares diretos, Senhor, aonde estiverem espalhados, toda a família Lira, Senhor, guarda, livra e proteja os governantes de Taubaté, de São Paulo, todos os estados do Brasil e o presidente Jair Bolsonaro, Senhor. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre o Brasil, tirando todas a artimanha maligna do inferno. Deus, quero ministrar, Senhor, bênção sobre o Brasil e dizer que o Brasil é teu, está nos teus planos, e quem manda no Brasil é o Senhor, através do teu Santo Espírito. Toda hoste infernal maligna do inferno, todo projeto de Satanás, caia por terra, através da minha oração e de tantos quantos homens e mulheres de Deus têm clamado pelo Brasil, pois a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine de uma nação de justo clamando pela terra brasileira. Deus, tenha misericórdia de nós, venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, Senhor. Sabes que somos falhos, somos pó, somos como a relva do campo que amanhece e à tarde já perece, mas a tua bondade e misericórdia é de geração em geração pelos que te servem. Pai, ministro bênção sobre os que estão assistindo essa live ao vivo, Deus, e que irão assistir. Deus, como ministro do teu evangelho, eu quero ministrar bênção, proteção, Pai, que o anjo, Senhor, esteja com espada desembainhada protegendo a casa dos teus filhos. Não deixe que mal nenhum venha sobre ele, que praga alguma venha sobre a sua tenda. Dai ordem ao anjo ao seu respeito, Pai. É o que eu ministro, Deus, em o nome de Jesus. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda o Brasil, por causa do injusto do Brasil, guarde os ímpios, cuida, proteja, ministro bênção e vitória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Ailton Júnior, meu amigo de Pernambuco também, né? O Ailton, se não me falha a memória, teve um dos irmãos dele que foi aluno meu, né? Que é o Jailton. Esse é o Ailton e teve o Jailton, não é isso, meu querido? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço carinhoso do pastor J. Lira. O intuito não era esse, o intuito era outro, era trazermos uma palavra, era colocar um hino, enfim, como radialista que somos, fazer como se fosse um programa evangélico aqui, passarmos uma tarde abençoado. Mas Deus abençoe a sua vida, Joasmeira. Amém, meu querido? Deus abençoe, tá bom? Joás é um companheiro, hoje ele está ali em Carapicuíba, homem de Deus, pernambucano, crente. Deus abençoe a sua vida e a sua esposa Leidiane, tá bom? Um abraço cordial a você, tá bom? Não vou dar bênção apostólica porque não é um culto, é uma conversa, é um testemunho, mas o Espírito guardando, protegendo, livrando de todo mal, tá bom? Um abraço cordial do pastor J. Lira e até amanhã, se Deus permitir. Fiquem todos com Deus.